amigos, voltando aí a falar sobre o mercado de ações. Hoje a gente vai falar sobre o Banco do Brasil, esse banco aí tão importante para a gente, enquanto investidor, enquanto brasileiro. É um dos maiores bancos aí na América Latina e eu tenho certeza que é um banco que cabe a nossa atenção, cabe aí as nossas análises e os nossos direcionamentos para entender se está valendo a pena ou não. Tá? Vamos lá? Bom, o ticker do Banco do Brasil, que é o código, é esse aqui. É o BBAS3. Tá? A cotação hoje de mercado está valendo R$ 20,54. Em 12 meses, por alguns problemas aí de inadimplência no agro, ele caiu aí 23%, quase 24%. Então, é bom entender, né, o porquê que teve essa queda assim tão expressiva. O banco ele sofreu uma forte inadimplência aí com o pessoal do agronegócio. E o Banco do Brasil ele é forte aqui no Brasil no agronegócio. Então, qualquer problema que tem nesse setor, né, do agronegócio, isso vai refletir nos números. O banco aí ele deu uma lucratividade bem abaixo aí do que o mercado esperava no último trimestre. E isso impacta aí nos números do banco, no seu valor de mercado, enfim. Tanto é que, por consequência, em 12 meses ele teve uma queda de 23%. Não vou falar sobre o preço-lucro, sobre o PVP, o yield, porque isso a gente vai falar um pouco aqui mais embaixo, ok? Bom, aqui a gente pegou o gráfico, aqui a gente está pegando o gráfico de um ano. Veja que ele chegou aí no dia 15 de maio a 29,32, tá? É uma região de resistência aqui de 29,52. Depois desse momento aí ele deu uma queda bem abrupta, caiu para 20,76, aí por diante foi ladeira abaixo, chegou num nível de resistência aí de 18,36, desculpe, suporte aqui de 18,35, resistência aqui a 29,32, é bom a gente falar sobre isso. Então ele chegou num valor de suporte aqui de 18,35, é o mínimo aí do ano, tá? Mas ele vem corrigindo um pouco, vem subindo um pouco, chegou aí a 19,85, caiu um pouco, vem subindo, ou seja, ele chegou em um pico bem interessante de 29, com todos esses problemas aí, ele deu essa queda aí, mas o importante é a gente entender que ele está tentando aqui se recuperar, tá? Não posso falar muito, indicar, compre ou não compre, porque assim, eu não tenho autorização para isso. Eu falo sobre o que eu entendo, sobre o que eu acredito. Penso que, se a gente teve aqui uma queda bastante expressiva, o Banco do Brasil é um banco muito grande, um banco importante. Creio que, naturalmente, ele irá retornar a um valor médio bacana. Então, cabe analisar com calma. Eu comprei um pouco, eu acho que era o momento e creio que vale a pena, né? A gente consegue fazer, pegar um gráfico de 5 anos aqui. Você vê que em 5 anos, o Banco do Brasil ele foi agressivo, subiu bem, chegou aí em janeiro, ele foi a 23, mas deu uma alavancada de novo. Em 10 anos aí você pegou a região de resistência aí de R$29, deu uma queda, como eu falei, e vem reagindo. Vamos aumentar um pouco o nosso horizonte. 10 anos. Olha aqui. Há 10 anos atrás, o Banco do Brasil custava R$5. R$5. Chegou numa região aqui de resistência de 25,65. Fantástico isso, tá? Fantástico. Bom, essa aqui é a nossa leitura gráfica.
Em ações, você faz análise de duas formas. Você faz a análise gráfica e fui ver se o microfone estava funcionando. E a análise fundamentalista. Agora a gente vai partir para a análise fundamentalista. Aqui a rentabilidade dele, ó, em um mês, ele pegou 1%, em 3 meses deu uma queda de 16%, em um ano, como a gente viu, ficou negativo em 23%, enfim. Aqui os indicadores fundamentalistas. Eu sempre gosto de comparar com o setor. Tá? A análise que a gente vai ver aqui vai estar muito se refletindo dentro dessa última queda que ele teve. Então o setor ele vai estar muito maior, muitos números aqui do que o Banco do Brasil. Olha o preço-lucro dele. Enquanto o setor está pagando 8 vezes o lucro, o Banco do Brasil, o mercado está pagando 7,42. Se você tem dúvida do que é isso, você pode vir aqui. Super indico aqui o Investidor 10. Tá? Eu uso muito. Você vem aqui na sua interrogação e bota o que é o preço-lucro. Preço sobre o lucro demonstra quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. O preço-lucro de 2 significa que você está pagando R$2 por cada R$1 de lucro da empresa. Então o que está acontecendo? O mercado está pagando R$7 a cada R$1 de lucro da empresa sobre o Banco do Brasil. Só que o mercado ele paga 8. Preço sobre receita. No Banco do Brasil, o mercado está pagando 0,41 sobre R$1 de receita. Então ele está bem abaixo, né? Ao setor, 1,38. Então isso aqui já te diz que tem muita margem aí para você crescer, tá? Muita margem para ser trabalhada. Olha o preço sobre o valor patrimonial. O setor ele paga 0,89 de preço sobre o valor patrimonial. O Banco do Brasil está pagando 0,65. E o que é isso novamente? Isso indica que enquanto o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio da empresa, abaixo de real indica que a empresa está sendo vendida por menos que o seu valor real. E é o que está acontecendo aqui, tá vendo? O Banco do Brasil ele tem um valor patrimonial e o mercado está pagando bem abaixo do seu valor patrimonial. Ou seja, numa eventual correção, que é normal acontecer, isso vai aumentar o valor de mercado da empresa. Isso aqui é um número bem importante que eu gosto de estudar. Isso aqui é o principal, na verdade, que eu olho, que é a margem líquida da empresa. O mercado está pagando 13% sobre a margem líquida dos participantes aí do Banco do Mercado. Só que o Banco do Brasil, o mercado está pagando 5,48%. No vídeo anterior eu falei sobre o Banco Pactual. O Banco Pactual, o mercado está pagando 23%. Não, desculpa. Tá? A margem líquida a 23%, está excelente. Ele é líder, né, do setor aí de margem. Ou seja, ele tem uma margem muito grande aí no seu negócio. Enquanto o Banco do Brasil, com esse problema de inadimplência, ele tem uma margem de 5,48, muito abaixo. Isso se reflete no valor das ações. Você pega aqui uma margem bruta, ele tem uma margem bruta um pouco maior do que o setor, tá? Mas particularmente é isso para mim que importa. Tá bom? Vamos pegar aqui. Ó, o retorno sobre o equity, né? Do Banco do Brasil está 8,71, o mercado está 7,14. Novamente, o que é o retorno sobre o equity? Mede o retorno sobre o capital próprio de uma empresa. Quanto maior esse indicador, melhor é o retorno que os acionistas estão recebendo sobre o seu valor investido. Valores acima de 15% são geralmente considerados bons. Bom, a gente está aqui com o setor pagando 7, o Banco do Brasil está com um ROI de 8. Então, o Banco do Brasil está com um ROI melhor do que o setor, tá bom? Sobre a análise fundamentalista, tem muita coisa aqui, mas creio que eu falei aí os principais.
falei sobre o preço sobre lucro, sobre o PVP, tá? Se você quiser lá fazer uma análise da empresa, análise de longo prazo, né? Para você entender se você vale a pena comprar a empresa no longo prazo ou não, você tem que olhar todos esses números. Vou passar mais um pouco aqui. Chega aqui no número importante. Aqui. Aqui é o comparador do Banco do Brasil com todos os outros pares aí de mercado de bancos. Você vê que o Banco do Brasil ele ainda tem uma margem menor. Você tem aqui um banco aqui abaixo, né, o Banco Pan, mas a gente não pode botar na balança, né? Um banco bem menor. Mas assim, a gente tem uma margem no Banco do Brasil ainda menor, a gente tem o Itaú com a margem altíssima, a gente tem o Banco Pactual aí com 26% de margem, excelente. O valor de mercado aqui de todos os bancos, o Banco Itaú, ele é o que tem o maior valor de mercado aí, 380 bilhões, o Banco do Brasil tem 117 bilhões. O yield, né, o dividendos que o Banco do Brasil está pagando sobre o valor das suas ações é de 9,24, enquanto o Itaú 8, o Banco Pactual 2. Isso aqui se reflete muito sobre o valor das ações, tá? A ação ele deu uma queda bastante expressiva e isso vai se refletir no aumento no yield, que é um cálculo básico, tá? Você tem um ROI aí, o retorno sobre o equity, que eu falei. O Banco do Brasil, líder no retorno sobre o equity. Não, líder não, desculpa, tem o Banco Pactual ali. Mas a gente tem aqui dois gigantes, o Banco Pactual com 21% de ROI e o Itaú com 20% de ROI. Excelentes. Aí você pega aí o Banco do Brasil com 8% de ROI. Isso aqui tem margem para crescer muito ainda, tá? Novamente, tudo isso aqui está se refletindo ao problema que o Banco do Brasil teve há pouco tempo aí com a inadimplência do agro, tá? Mas aqui você consegue ter uma visão de todos os bancos, uma análise bem fundamentalista aí para você trabalhar a longo prazo. Comparador com o índice. Aqui no Investidor 10 ele é bem interessante, que ele dá uma ideia aqui para você. Ó. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás, você teria no Banco do Brasil 1.763, no CDI 1.596, ou seja, por mais que o banco teve alguns problemas aí, ele ainda bate o CDI, né? Bate bem, inclusive. Se você pegar o small cap aí, você estaria negativo. Se você pegar o IBOV aí, o Banco do Brasil está ganhando do IBOV. O IPCA, enfim. O Banco do Brasil, ele, por mais que ele tenha problema, ele está dando deu um retorno aí bem excelente aí em 5 anos. Aqui a gente vai falar sobre a empresa, falar um pouco que eu já falei. Um ano de fundação, um número de funcionários, enfim. É isso, tá? A gente falou aí sobre os números do banco, uma análise bem fundamentalista, falei um pouco sobre análise gráfica, tá? Se você quiser se aprofundar um pouco mais, estou sempre disponível. Não posso fazer recomendações de ações, mas pelo que eu entendo, pelo que eu vejo aí dos números, o Banco do Brasil ainda tem muito a crescer, principalmente aí com o problema que ele teve com o agro. Eu tenho certeza que isso em pouco tempo será resolvido e a gente aí vai ter certamente aí um aumento expressivo nas suas ações, tá? Um forte abraço, beijo no coração e até o próximo vídeo.